Olá, sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Redação Científica do curso de Especialização em Educação Física e Saúde do campus Teresina, Zona Sul, do Instituto Federal do Piauí. Eu sou o professor Ivan Oliveira, você já me conhece. O objetivo da aula de hoje é explanar os principais tipos e as principais características de pesquisas científicas, além de relacionar o tipo de pesquisa que os cursistas utilizarão em seus trabalhos de conclusão de curso. O texto base para a nossa análise é do Antônio Carlos Gil, Como elaborar projetos de pesquisa. Muito bem, para iniciar, é necessário a gente entender o que define determinado tipo de pesquisa, o que define os instrumentos, o que define o tipo dessa pesquisa, o tipo de trabalho. Então, o que vai definir, basicamente, o desenho, o delineamento de uma pesquisa é o problema de pesquisa, o tipo de problema pesquisa utilizado, o tipo de pergunta que se faz para se obter uma resposta e, em decorrência disso, os objetivos, que também nortearão a abordagem, a natureza, o tipo, o delineamento metodológico, os instrumentos, a técnica de coleta e de análise. Também é importante salientar que o nível de operação dessa pesquisa, como ela será realizada, também é determinante. Então, basicamente, há dois níveis de operação, dois níveis de realização de pesquisas científicas. O nível teórico, em que se desenvolve conceitos abstratos de um fenômeno social, ou seja, se desenvolvem teorias, e o nível empírico, que é o nível da prática, o nível da experimentação, em que se realizam testes a respeito dos conceitos teóricos desenvolvidos para observar os fenômenos da realidade. Quanto à abordagem, as pesquisas científicas enquadram-se principalmente em pesquisa quantitativa, que é realizada de forma numérica, costuma ser aplicada em ciências da área da natureza, da estatística ou da matemática. Utilizam bastante a questão dos números. Os resultados são frequentemente apresentados em tabelas e gráficos, podendo assim ser utilizada para a investigação e para a tomada de decisões com base nesses dados. O outro tipo é a pesquisa qualitativa. Essa pesquisa ela é realizada para observar, descrever e entender fenômenos que não podem ser mensurados apenas com números, ou seja, fenômenos da alçada das ciências sociais, por exemplo, e das ciências da saúde. Então, a pesquisa qualitativa tem em consideração a subjetividade e é utilizada nessas áreas. Também é bastante comum hoje encontrarmos pesquisas que misturam os métodos quantitativos e qualitativos. Essas pesquisas são chamadas de pesquisa quanti-quali. Com relação à natureza da pesquisa, nós já falamos sobre isso. As pesquisas podem ser de natureza básica, que não tem uma aplicação imediata, mas que servem para desenvolver o conhecimento a respeito de determinado fenômeno. E a pesquisa aplicada, que auxilia na resolução de problemas práticos por meio das teorias, né? Então, a pesquisa aplicada, ela acompanha grande parte da pesquisa experimental, estudo de casos, pesquisa interdisciplinar, podendo ser muito útil também para a pesquisa básica. Quanto aos objetivos de pesquisa, as pesquisas podem ser exploratórias. A pesquisa exploratória tem como objetivo desenvolver, conhecer com maior familiaridade um problema, um fenômeno, um objeto, com vistas a construir hipóteses, né? Pode-se dizer que essas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de
intuições. O outro tipo são, aliás, as pesquisas descritivas. As pesquisas descritivas têm como principal objetivo a descrição das características de determinado fenômeno ou de determinada população. Então, as pesquisas descritivas procuram estabelecer as características, o que é isto, né? E a relação entre as variáveis que influenciam nessa população ou nesse fenômeno. Um terceiro tipo são as pesquisas explicativas, que tem como principal função identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão e o porquê das coisas. Geralmente, como já falei, o que vai determinar o tipo de pesquisa é a pergunta que se faz. Se você quer saber por que algo acontece, como algo acontece, geralmente você vai utilizar a pesquisa explicativa. Se você quer descrever o que é isto, o que é aquilo, né? Quais as características, será a pesquisa descritiva. Se você também quer conhecer melhor como determinado fenômeno ocorre, né? O que é esse fenômeno, também é exploratória. Tem que ter em mente também que essa divisão ela não é uma divisão totalmente separada, né? Nós podemos ter pesquisas que se enquadram como explicativo descritivas, como exploratório descritivas, como exploratório explicativas. Então, dependendo do tipo de pergunta e do objetivo, nós poderemos ter pesquisas que podem se enquadrar em mais de um desses tipos. Ok, pessoal? Quanto ao delineamento, ou seja, aos procedimentos técnicos que serão utilizados, aos instrumentos, nós temos aí uma infinidade de tipos de pesquisa científica, porém nós vamos nos deter apenas em algumas, as mais comuns de serem observadas, tá bom? Então, quanto ao delineamento, ou seja, ao procedimento técnico utilizado, nós temos a pesquisa bibliográfica, que é uma pesquisa de base teórico e é uma pesquisa que se utiliza dos materiais do conhecimento já elaborado, ou seja, ela tem como fonte livros e artigos científicos sobre o tema que está se tratando. Então, é também conhecida como revisão de literatura, pesquisa de revisão, e a pesquisa bibliográfica, basicamente nós temos vários subtipos que também podem se enquadrar dentro desse tipo de pesquisa. E a pesquisa documental, semelhante à pesquisa bibliográfica, ela é utilizada em fontes de documentos, tá? Documentos que não são os livros e os artigos científicos, mas podem ser outros tipos de documentos formulados, fabricados, né? pelo público que se está pesquisando. Então, a pesquisa documental utiliza qualquer tipo de fonte, meios históricas, tá bom? Para que seja realizado documentos. A pesquisa experimental, essencialmente, é a pesquisa, né, científica, vamos dizer assim, clássica, que se utiliza de experimentos, né, da experimentação, é o estudo de determinado objeto, né, onde se observam, se selecionam as variáveis que atuarão sobre esse fenômeno, sobre esse objeto. E a pesquisa experimental, ela é uma pesquisa que é utilizada de várias formas e que há o controle da observação dos efeitos que são produzidos. A pesquisa ex post facto, literalmente, é uma pesquisa a partir de um fato passado. Isso significa que, nesse tipo de pesquisa, o estudo é realizado após a ocorrência das variáveis, né, dependendo do curso natural dos acontecimentos. O estudo de corte refere-se ao grupo de pessoas que têm características comuns
e que constituem uma amostra acompanhada por certo período de tempo para se observar e analisar o que acontece com elas. Então, esse tipo de pesquisa é bastante comum nas ciências da saúde. O levantamento são pesquisas que se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Então, basicamente, se procede à solicitação dessas informações ao grupo e acerca do problema, mediante análise quantitativa, observam-se conclusões correspondentes aos dados coletados. A pesquisa survey é semelhante ao levantamento, né? Também é uma pesquisa de natureza quantitativa. Ela é determinada para definir, coletar dados e informações a partir de características e opiniões de grupos de indivíduos. Porém, esse grupo precisa ser representativo da população para que as conclusões possam ser extrapoladas para um universo em estudo. Então, um exemplo muito interessante desse tipo de pesquisa survey são as pesquisas eleitorais. O estudo de campo, ele focaliza uma comunidade, um grupo, não necessariamente a comunidade geográfica, né? Pode ser uma comunidade, um grupo, né? Voltado para entender qualquer tipo de atividade de natureza humana. Então, basicamente, é uma pesquisa em que o pesquisador faz a observação direta, vai em campo, né? Vai até o lugar para observar o comportamento ou o fenômeno estudado nesse grupo. E também se utiliza de entrevistas com esse grupo. E vários outros meios de coleta de dados. O estudo de caso, né, ele já faz uma seleção, né, de um caso ou de casos múltiplos que tem uma característica em comum e que precisa ser estudado. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, né, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. A pesquisação é um tipo de pesquisa empírica, prática, em que investigador e investigados se comprometem com a pesquisa e com a resolução de um problema coletivo. A pesquisa participante é semelhante também à pesquisação, mas é uma pesquisa mais comprometida com a minimização das relações, né, entre dirigidos e dirigentes. Tá? Então, sobretudo, é aplicada em grupos sociais menos favorecidos. E, finalmente, a pesquisa etnográfica, que é uma metodologia de pesquisa das ciências sociais, sobretudo da antropologia, que consiste no estudo e na descrição, né, de determinadas características e comportamentos de uma cultura, de um grupo social. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que possam fazer correlações práticas com o problema de pesquisa que vocês estão elaborando, para que dessa maneira possam determinar a natureza, o tipo e a abordagem de pesquisa que vocês utilizarão. Obrigado e até a próxima.